Agora, Dr. José de Barros França Neto, da Embrapa Soja, vai falar sobre o teste de tetrazóleo em sementes de soja, que é a especialidade dele. Mas ele fala em vídeos a seguir também com outras espécies. Então, vamos começar com o teste de tetrazóleo em sementes de soja. E aqui, tudo que eu vou falar daqui em diante está baseado nessa publicação de 2018 da nossa equipe de sementes aqui, que é a metodologia do teste de tetrazóleo de semente de soja, que foi publicado pela Embrapa Soja. E também na primeira edição do Manual de Vigor da Abrates, Vigor de Sementes, Conceitos e Testes. E gostaria de dizer que está em reta final a segunda edição, editada pelos colegas Francisco Crisanovski, Roberval Vieira, Júlio Marcos Filho e eu, que obviamente vai contemplar também um capítulo especial da soja, de autoria do Francisco e minha autoria também. O que a gente precisa para fazer o teste? Obviamente, do sal de tetrazóleo, cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo, e de vidrarias, como placas de Petri, Beckers, copinho plásticos, principalmente esse tipo de cafezinho, frascos de vidro, garrafas de vidro ou plástico de cor escura para armazenar soluções de tetrazóleo, porque o teste de tetrazóleo é fotossensível, ele se reduz sob a ação da luz. Importante que a gente não utilize frascos metálicos, porque dependendo do metal, o sal de tetrazóleo pode reagir com algum dos metais. Isso pode interferir na sua reação com a semente. Vamos precisar de lâmina de barbear, estufa ou germinador com temperatura de 35 a 40 graus, lupas de 4 a 6 vezes com iluminação e refrigerador para o armazenamento das soluções de tetrazóleo e das amostras que estão prontas, coloridas, enquanto a gente não faz sua análise. E papel de germinação. Então, nós vimos que todos os materiais e equipamentos são equipamentos básicos que nós temos em todo o laboratório de sementes. E aqui o preparo da solução. O tetrazóleo normalmente é vendido em frasquinho de 10 gramas, então a gente faz uma solução estoque, que nada é mais do que diluir 10 gramas do sal em 1 litro d'água. Então, nós vamos ter uma solução estoque a 1%. No caso da soja, a solução de trabalho é 0,075%. E, para tanto, a gente pega 75 ml da solução estoque e completa com 925 ml de água para dar 1 litro. A vida útil da solução e do sal de tetrazóleo são produtos muito estáveis. Nós fizemos um levantamento no comitê de tetrazóleo da ISTA por 1 ano e a solução, estoque de trabalho preparadas, nós fizemos esse experimento em diversos laboratórios no mundo e a solução manteve-se ativa e muito boa por mais de 1 ano. Quer dizer, nós paramos o experimento com 1 ano. Então, nós sabemos que a solução de tetrazóleo, quando bem feita e bem armazenada, ela tem uma boa vida útil. E também, para algumas espécies, ao invés de usar água, e se vocês pegarem as regras da ISTA, eles nem falam para você usar água, fala para usar a solução tampão de fosfato, porque vai dar uma solução com pH 7. E aqui tem a receitinha de bolo, não vou entrar em muitos detalhes, dissolve primeiro esse fosfato de potássio, 9,078 gramas em 1 litro d'água, faz a segunda solução, que é 11,876 gramas desse fosfato hidratado de sódio em 1 litro d'água, vamos ter 2 soluções, e a solução tampão a gente mistura 400 ml da solução 1 mais 600 ml da solução 2. E ao invés de a gente usar água para fazer a solução estoque de trabalho, a gente pode usar
essa solução tampão de fosfato, que vai dar sempre um pH 7. A ISTA sempre recomenda o uso dessa solução tampão. Então, com 10 gramas do sal de tetrazóleo, no caso de soja, usando uma solução de 0,075%, a gente pode fazer uma análise de até 200 amostras. Isso pode representar 200 lotes comerciais. A ISTA para a soja, até hoje, eu não consegui convencê-los, eles recomendam 1% de solução. Com isso, a gente vai ter a capacidade de testar apenas 15 amostras. E que vai tornar o teste caro, porque o sal de tetrazóleo pode custar de R$200 a R$300 um frasquinho de 10 gramas. E usando 1%, vai dar uma coloração muito vermelha intensa. Isso diminui a precisão do teste. Mas a ISTA continua recomendando de 0,5% a 1%. Mas aqui no Brasil, nós recomendamos, sugerimos 0,075%, que é a solução de trabalho para a soja. Então, inicialmente, a gente prepara sementes, a amostragem representativa, de acordo com as regras para análise de sementes, e para a soja, a gente usa pelo menos, para controle interno de qualidade, 2 subamostras de 50 sementes cada. Pelas regras de análise, se a gente for fazer um teste oficial, a gente vai precisar pelo menos 200 sementes. Então, vão ser 4 repetições subamostras de 50 sementes. Inicialmente, a gente parte para um pré-umedecimento em papel de germinação umedecido, 2,5 vezes, igualzinho a gente faz a germinação em quantidade de água, né? Por 16 horas a 25 graus. Com isso, a gente faz o pré-condicionamento ou pré-umedecimento do grau de umidade das sementes. Para quem tem pressa, às vezes chega cedo no laboratório uma amostra, a gente pode ter um procedimento alternativo. Ao invés de fazer o pré-umedecimento a 25 graus em papel de germinação umedecido, a gente vai para 41 graus, e daí pode reduzir o período para 6 horas. E por que a gente faz o pré-umedecimento? Para encurtar a história, eu falei que o teste de tetrazóleo vai medir indiretamente a respiração da semente. No caso de soja, a semente volta a respirar quando ela está embebendo e ela atinge 25% de umidade ou mais. Então, quando você vai num armazém, que você vê um lote de sementes de soja, por exemplo, 30 toneladas em bag, big bag ou em sacaria, você sabe que a semente está viva, né? Porque ela tem todo o metabolismo. Mas a semente seca está viva, porém não respira. Ela tem diversos processos metabólicos, mas ela só vai voltar a respirar quando ela está pré-embebida e com um grau de umidade de 25% ou mais. Por isso que a gente faz o pré-umedecimento das sementes, para organizar as membranas que tinham um formato, eu vou mostrar uma ilustração que chama-se membranas celulares e subcelulares, principalmente dos mitocôndrias, onde ocorre a respiração. E elas, quando a semente está desidratada, está seca, as membranas, vocês lembram das aulas de biologia, né? São duas camadas bilamelares, né? Lipoproteica. E quando ela está seca, as sementes em geral ortodoxas toleram a dessecação. Então, a estrutura de membrana celular e subcelular vai estar num formato hexagonal. Com a reidratação e a partir de 25%, os mitocôndrias começam a respirar, o sistema de membranas é organizado novamente, então por isso que é importante fazer o pré-umedecimento. Ativado o processo de respiração, a gente pode então fazer a coloração. No caso da soja, a gente coloca aquelas sementes pré-umedecidas num copinho plástico de café e cobre com a solução de trabalho, no caso 0,075%, e deixa no escuro
uma temperatura de 35 a 40 graus. Eu uso normalmente 40 graus para acelerar ao máximo a reação. E por que ela tem que ser no escuro? Porque a solução de tetrazóleo é sensível à luz. Então, tudo tem que ser feito no escuro. Então, está aqui. A gente tem esse contadorzinho de sementes para 50 sementes alveolado. Então, a gente pega uma subamostra de 50 sementes, põe no papel de germinação pré-umedecido, identifica, como aí tem etiquetinha, e a gente faz as dobras diversas, né, para terminar com a semente coberta e bem, com bom contato no papel de germinação umedecido. Né, e vai terminar, como o pessoal do laboratório chama, com as pamoinhas, né, as trouxinhas, que vão, durante 16 horas, fazer o pré-umedecimento. Nós fizemos alguns testes, agora ainda não publicamos, em rolo de papel, conseguindo bons resultados, ao invés de fazer a trouxinha, faz rolo de papel igualzinho a gente faz para o teste de germinação, com uma ou duas folhas, também excelentes resultados. Mas nós estamos terminando as análises desses experimentos e mais tarde a gente vai poder divulgar esses resultados com mais detalhes. Né? Então aqui, olha, como a gente trabalha com muitas amostras, a gente prepara uma bateria, a gente usa meia folhinha de germinação por subamostra, né? E no final a gente põe todas essas subamostras para o pré-condicionamento, para ela não perder água, desidratar, ou num saquinho plástico, ou num dessecador sem silica gel e põe dentro do germinador a 25 graus. Está aqui ilustrando. À esquerda nós temos a estrutura das membranas em formato hexagonal, nas sementes desidratadas, elas toleram a dessecação, mas o sistema de membranas, principalmente mitocôndria, está todo organizado dessa maneira hexagonal, com a reidratação, e quando atinge 25% ou mais, nós vamos ter, como ilustrado à esquerda, a questão típica bilamelar lipoproteica, que é a estrutura típica da membrana que é ativa no processo de respiração. Quando a gente faz o pré-umedecimento em sementes de soja que estão muito secas, isso é normal em determinados anos, quando o grau de umidade da semente de soja equilibra a menos de 12%, e quando a gente faz o teste de germinação, nas regras para análise de semente, já contempla isso, que é a instrução adicional número 70, no capítulo do teste de germinação, ela pode dar um dano de bebição rápida, que vai danificar o meristema radicular, dando alto índice de plântulas com sistema anormal da raiz primária encurtada e as raízes secundárias praticamente ausentes. No teste de tetrazóleo, também isso pode acontecer. O pré-umedecimento de sementes com graus de umidade abaixo de 12% pode dar um dano típico, que às vezes pode ser confundido com dano mecânico, deterioração por umidade, na ponta da radícula. Isso é dano de imbebição rápida. Então, igual as sementes de soja, conforme as regras para análise de sementes falam, a gente tem que fazer um pré-condicionamento no Gerbox com telinha, com água, 40 ml, que lá dentro daquele Gerbox a gente vai dar uma condição de reidratação, um ambiente saturado em água com 100% de umidade relativa por um período de 16 a 24 horas. E com isso o grau de umidade das sementes vai chegar a 14, 15%, e daí a gente pode fazer o pré-umedecimento em papel de germinação umedecido, que não vai dar o problema. Então é isso que a gente faz. Pré-condicionamento em Gerbox com telinha, 16 a 24 horas por 25 graus, e depois, então, a gente prepara as trouxinhas, né? As pamoinhas em papel de germinação umedecido. E depois feita a coloração, a gente lava as amostras e a gente vai terminar com as duas subamostras de 50 sementes prontas
para análise, né? Fazemos, então, a lavagem da amostra, lava bem com água comum. Terminada a lavagem, a gente mantém as sementes no copinho de plástico sob água, submerso em água. Isso é importante para evitar a desidratação. E se por acaso a gente não for fazer as análises de imediato, a gente pode guardar no refrigerador por um período de até 12 horas para fazer a avaliação. Esses esquemas eu recebi do Dr. Moore, ele era texano, né? Então tudo era a base texano. Ele resumiu bem com esses desenhinhos, né? A semente de soja vai para o check-up no tetrazóleo. Inicialmente ela faz o pré-umedecimento em papel de germinação umedecido. Depois, por 2 horas e meia a 3 horas, a 40 graus Celsius ou 104 graus Fahrenheit, como mostra aquele termômetro, ela é colorida. E depois a semente está pronta para ir para o analista, para o doutor, analisá-la. E, obviamente, todo mundo vai ficar satisfeito depois da realização do teste, principalmente se o lote der bons resultados de vigor e de viabilidade. Então, as sementes têm os... Por que a gente avalia as sementes? Primeiro, para determinar a viabilidade. Segundo, para determinar o vigor. E a principal razão, no caso de sementes de soja, é para diagnosticar as possíveis causas que contribuíram para a redução da qualidade do problema. Ou seja, vamos diagnosticar o problema e trabalhar em cima dele, visando a produção de uma semente com melhor qualidade a cada ano. As sementes são analisadas individualmente. A gente sugere que seja feito sob lupa, de 4 a 6 vezes, com iluminação, ali está escrito fluorescente, hoje é tudo LED, né? As sementes são seccionadas uma a uma, longitudinalmente, pela parte central do eixo embrionário. É muito importante que o corte seja muito bem feito, bem no meio das sementes, senão vai dar erro na interpretação. E atenção especial deve ser dada para reconhecer os diferentes tecidos que compõem as sementes. Principalmente no caso da soja, os tecidos mais importantes, que fazem parte do eixo embrionário dos cotilédones, que são o córtex, o cilindro central e a região vascular dos cotilédones, que eu vou ilustrar aqui. Essa é a estrutura da soja, pré-embebida, colorida, sem o tegumento. O que a gente está vendo é um embriãozinho, né? Então, a semente de soja, ela é composta por 2 cotilédones, essa é a parte interna e a parte externa, que é um material de reserva. É igual uma mamadeira que está alimentando o eixo embrionário, que é essa mini plantinha que está aderida aos cotilédones. Então, cotilédone é material de reserva. Quando vocês fazem o tetrazóleo, tem uma cicatrizinha aqui do lado externo do cotilédone, que não tem função nenhuma, mas é uma marcação, chama-se PIT, muita gente confunde com dano mecânico. Nós vamos ter a região vascular, que é essa, se você puder imaginar um círculo aqui, essa é a região dos vasos, que unem o tecido de reserva dos cotilédones ao eixo embrionário que vai estar em crescimento durante o processo de germinação. Então, se a gente tiver qualquer acidente vascular, vamos dizer aqui, qualquer obstrução dos vasos nessa região, a gente não vai ter como levar o material de reserva dessa região dos cotilédones para o eixo embrionário. Então, aqui é uma região muito crítica, né? Outra região crítica, se você observar aqui o eixo embrionário, ele é composto por radícula, que vai dar origem à raiz, que é 1/3 dessa pontinha. O hipocótilo, que é 2/3 dessa parte, que vai dar origem à haste da planta. E aqui o primórdio foliar, meristema foliar, e as 2 folhinhas, que chamam-se plúmulas, que vão dar origem às folhas da planta depois do crescimento.
Então, aqui, ó, raiz, haste, parte aérea. Né? E, muito importante, a gente tem aqui o que a gente chama de eixo radícula hipocótilo, o eixo embrionário, que pega o hipocótilo e radícula. E se a gente observar, ele é composto por dois tecidos. O miolinho, chamado cilindro central, que é a parte mais crítica, e o córtex, que é um tecido protetor do cilindro central. Então, ficou claro? Cotilédones 2, eixo embrionário, região vascular, radícula, hipocótilo, plúmula, meristema apical, meristema radicular, haste, cilindro central e córtex. Essa é a estrutura de uma semente de soja. Um close, mostrando aquela região vascular, meristema apical, plúmula. Aqui a gente vê o eixo radícula-hipocótilo, composto de radícula, hipocótilo, e aqui a gente pode ver bem claramente o córtex, que é esse tecido externo, que protege o cilindro central, que é outra região muito crítica. Seria igual a nossa medula dentro da nossa coluna vertebral. E aqui mostrando, essa foto foi nos cedida pelo Francisco Gomes Júnior, lá da Exalc. Ele realizou essas análises de semente e a gente pode ver claramente aqui os vasos que eu falei que levam todo o material de reserva dos cotilédones para o eixo embrionário em crescimento. Essa é uma foto tirada em tomografia realizada em sementes. E a importância do corte, né? Como eu falei, tem que acertar bem no meio do hilo, bem no meio do eixo embrionário, para que a gente tenha, então, as duas metades separadas perfeitamente para a melhor realização do teste. E daí a importância de se utilizar uma lupa, e porque a gente vai estar observando esse tipo de danos. Ele está afetando o cilindro central, não está? No caso desse aqui ainda não, por isso a semente é considerada viável, está na radícula, numa posição crítica. Aqui, ó, um pouquinho mais intenso, já afetou o cilindro central. Uma estria de deterioração por umidade que pode levar a semente a ser viável ou não viável. Depois de colorido, então, as sementes estão prontas para serem analisadas. Tem laboratórios que têm uma equipe que fazem o corte já das duas metades para agilizar o trabalho do analista que vai fazer a leitura. Então, ele já pega a semente, abre, já estão cortadas, então ele não vai perder tempo, ele ou ela não vai perder tempo cortando as sementes, porque elas já estão seccionadas, as duas metades juntas, e ele só vai cortar os tecidos da semente em caso de dúvidas, né? E está aqui, ó. Então, ele vai poder observar embaixo da lupa se nós temos, por exemplo, aqui estrias de deterioração por umidade, se ela está afetando ou não o cilindro central, se está só no córtex. Aqui um dano mecânico latente, bem profundo, pegou o córtex e cilindro central. Outro dano profundo pegou na ponta da radícula, cilindro central e córtex. E esse aqui um dano vermelho intenso, dano mecânico latente, um dano de abrasão, que afetou drasticamente a qualidade da semente. Então, em suma, nós vamos ter 4 características básicas que a gente vai ter que considerar durante a realização do teste de tetrazóide. Isso é verdade para qualquer espécie, tá? Primeiro, coloração do tecido. Tecido vermelho carmim normal, tecido vigoroso. Tecido vermelho intenso, já significa tecido em deterioração. E tecido branco leitoso, que pode ser amarelado, esverdeado, que já é tecido morto. Nós vamos ver a condição tecido, se o tecido está firme ou túrgido, ou se ele está flácido. Flácido significa tecido morto, deteriorado. A posição do dano, isso também é muito importante. Se o dano está ocorrendo numa região vital, lembra no caso da soja,
na região vascular, no córtex, então a gente tem que ver isso sob lupa, né? E a extensão do dano, o tamanho do dano, se ele foi pequeno, se foi grande, se está numa região crítica ou não.